Oi, gente, tudo bom? Aqui tudo ótimo, graças a Deus. Bom, mais um vídeo, já tava com saudade de gravar pra vocês. Esse final de semana, geralmente final de semana eu não gravo, né? Eu gosto de dar atenção pra família, pros meus filhos. Durante a semana é tudo muito corrido e eu acabo ficando muito assim na edição de conteúdos e nos vídeos também. Então a gente dá uma pausa, mas novamente estou aqui, muito feliz de estar com vocês. Adoro esse tempo que eu dedico para gravar os vídeos para vocês. E hoje eu vou responder a pergunta de uma querida que deixou aqui no canal. Eu, como sempre, mil desculpas, meu amor, eu não lembro do seu nome. E eu tava procurando, até deixei meu laptop aqui, eu tava procurando, mas eu não achei. Eu acho que foi algum vídeo recente que eu gravei. E engraçado, eu não achei. Eu entrei até na seção de comentários, mas acabei não encontrando. Enfim, eu vou falar a pergunta, você vai se lembrar que você deixou aqui no canal. A pergunta dessa nossa irmãzinha aqui do canal era sobre arrepios, principalmente assim no couro cabeludo, e essas sensações que nós sentimos como calafrios, né, um frio súbito, enfim, sensações que estão relacionadas, já tô até falando, já spoiler, né? Sensações que estão relacionadas com a percepção, né, com a nossa sensibilidade. Antes disso, eu queria começar o vídeo dizendo que é uma dúvida muito comum também aqui no canal. Todos nós somos médiums. O que é ser médium? É alguma coisa especial? É algum dom? Eu não diria que é um dom, porque na verdade todos nós, todos somos médiums. Ah, mas eu não sinto nada, eu não tenho nenhuma percepção, eu não recebo mensagens, eu não sou médium. Existem uma infinidade de mediunidades e inclusive existem novas mediunidades que estão surgindo. O livro mais completo sobre o assunto é do Allan Kardec, que foi o decodificador da doutrina espírita kardecista, e é o livro dos médiuns, né? Então, nesse livro, ele explica todos os fenômenos, todas as características. Porém, o que acontece? Por que a gente não pode ficar muito preso a uma determinada doutrina, a um determinado pensamento? Porque as coisas vão se atualizando. E o livro dos médiuns, do Allan Kardec, tem coisas que já não existem quase. Tem tipos de mediunidade que já estão extintas praticamente. Não vou dizer que não existem mais, mas que já estão praticamente extintas. Por quê? Os tempos vão mudando, as coisas vão se atualizando e o mundo vai evoluindo, né? Então, mediunidades que eram muito frequentes na época de Kardec, no século passado, hoje em dia já não são mais. Por exemplo, as mediunidades de efeitos físicos, das mesas girantes, das manifestações de ectoplasma. Para quem não sabe, ectoplasma é uma substância que é gerada pelo nosso corpo e é através dessa substância que os espíritos conseguem fazer os efeitos físicos. Ou seja, bater portas, barulhos e mover objetos, que era muito comum na época de Kardec, hoje já não é mais praticamente. Então essas substâncias são manipuladas e eles conseguem mexer os objetos. Porque se fossem só os espíritos por si só, eles não conseguiriam mexer nada aqui. São níveis diferentes de densidade, então do lado de lá eles não conseguiriam. Então sempre que tem algum efeito físico é porque existe um médium de efeitos físicos que produz esse ectoplasma. Então esse é um tipo de mediunidade que já não é mais comum hoje em dia e estão surgindo novas mediunidades, que são mediunidades mais sutis, tá? E todos nós temos uma mediunidade. Por mais que você que está me assistindo agora diga, não, eu não sou médium, não tenho mediunidade porque eu nunca percebi nada. Sim, você tem. O que acontece é que no seu caso, você não acessou essa sua mediunidade, você não está sensível bastante para conseguir percebê-la, né? Se você for se lembrar da sua infância, por exemplo, geralmente na infância a gente tem muitos episódios de mediunidade, porque quando nós somos crianças, todos os nossos chakras são muito abertos, nós estamos num estado ainda de pureza, né, de leveza muito grande, então a gente consegue ter contato muito fácil com o outro lado, né, e a nossa mediunidade geralmente ela se manifesta com facilidade. Então, quando nós somos crianças, geralmente nós nos lembramos de alguma coisa que nos marcou, inclusive, relacionada à mediunidade e esse contato com o outro lado. Bom, sobre arrepios, calafrios e tudo mais, é o seguinte,
tenham certeza de que se não for nada relacionado com temperatura, principalmente falando de calafrios e arrepios, você teve uma percepção extrafísica, tá? E quando é dessa forma, não é boa presença. É uma presença densa, uma presença que te causa uma interferência, que te causa uma sensação ruim. Então você já entende que por conta dessa sensação que você sentiu, não é uma presença iluminada, não é uma presença assim bondosa, né, amorosa. Você entende que é uma presença densa, tá? Então, toda vez que a gente tem esse tipo de sensação, principalmente arrepio e calafrio, não são coisas boas. E eu não tenho nem muito o que falar para vocês nesse vídeo, porque na verdade está relacionado mesmo com presenças densas, né? E geralmente você frequenta algum lugar, ou então você vai para um determinado local que você nunca foi antes, ou então aparece uma pessoa e você sente, nossa, só que nesses casos a pessoa deve estar bem carregada. Quando aparece uma pessoa e você sente esse calafrio, ou então sente esse frio na espinha, né, aqui no couro cabeludo, sempre está relacionado a presenças negativas, ok? E o que você faz? Essa seria a próxima pergunta. Quando você sente calafrios, arrepios, essas sensações ruins, aquele frio na barriga que sobe, né, também, o que você faz? Primeira coisa, quando é esse tipo de percepção, como eu já falei, tá ligado a um espírito bem denso, tá? Que não tem boas intenções. Então, emanar energia não é uma boa opção, tá? A gente não sabe como lidar com isso, porque a gente está desse lado de cá, e o fato de você enviar energia, emanar energia, pode se voltar contra você mesmo, no sentido deles sugarem essa tua energia, aproveitar essa energia e você ficar fraco, né? Você for literalmente sugado. Então essa não é uma boa opção. O que eu indico é você emanar amor verdadeiro do cardíaco, né? Por mais que venha aquele medo, aquela sensação ruim, concentre em você mesmo, fecha os olhos, não interessa quantas pessoas estão à tua volta, vão te achar esquisito, vão te achar louco, mas fecha os olhos, se concentre e emana puro amor. Isso desmonta qualquer tipo de ataque, qualquer coisa negativa que venha até você, tá? E depois, logo em seguida, imaginem os irmãos de luz, ou então entre em contato com os irmãos de luz, com os amparadores, para que esse espírito seja encaminhado. Muitas vezes acontece esse tipo de situação, muitas vezes. Mas eu diria que quando você começa a trilhar um caminho assim, com mais consciência, com mais controle energético, dificilmente essa sensação vai acontecer. A não ser que nem eu falei, você entre em contato com uma situação e você se alinhe com ela. No caso dos filmes que eu falei, né, de presenciar essas coisas ruins. Mas assim, no seu dia a dia vai ser muito difícil que isso aconteça novamente, porque você está vibrando em outro nível. Então por isso que é muito importante a gente aprender a controlar as nossas emoções, as nossas energias, né? E tá sempre cuidando da nossa vibração, do nosso nível vibratório. Porque se você tá aqui ó, eu vou falar pra vocês o que acontece. Você some da vista de qualquer tipo de espírito obsessor, aproveitador, né? Todos esses tipos de espíritos que infelizmente estão no estado de perturbação de consciência, né? Então você some da vista porque você está um nível acima, ou vários, né? Você some, então você não precisa mais se preocupar. E não é só para desencarnados, você se torna invisível, inclusive para situações ruins, para pessoas com intenções ruins ou pessoas que vibram na densidade. Então você vai perceber que de uma hora para outra você não vai ser mais assaltado, você não vai ver mais cenas de assalto na sua frente, você não vai mais presenciar coisas desse tipo, você vai se abster de muitos problemas e de muitas coisas negativas, porque você está vibrando num nível superior. E como que a gente faz para vibrar nesse nível superior? Amor. Amor, eu acho que é o principal. Amor pela vida. O que significa amor pela vida? Entendimento da vida, entender como a vida é sábia e como ela pode te trazer tantas coisas para aprendizado, tantas coisas positivas que, por mais que sejam situações ruins, situações de dificuldade, situações negativas, que é isso que a gente acha, né? No nosso nível de consciência ainda
um pouco atrasado, né, nesse sentido, por mais que tudo isso se apresente, existe beleza e existe amor, né? Existe tudo isso. Então, encare tudo com amor, porque na verdade é para o seu bem, né? Tudo vem para o aprendizado. Pessoas, encare todas com amor, desconstrua os papéis. Se você não assistiu o vídeo que eu falei sobre desconstrução dos papéis, assiste que vale muito a pena. Desconstrói, enxerga a luz em cada um. Eu não tô falando que isso é fácil, gente. Às vezes as pessoas me interpretam mal aqui no vídeo, dizendo: ah, você tá falando isso porque você tá bem de vida, porque pra você é muito fácil, você não tem problemas. Tenho sim, tenho muitos. Não abro aqui pra vocês porque são coisas particulares, né? E não é essa a intenção de choramingar aqui na frente de vocês, muito pelo contrário. Eu quero compartilhar coisas positivas que eu aprendo. Mas não é fácil, é difícil. Por isso que eu tô aqui, que nem vocês, né? É uma evolução contínua. Então é sempre esse exercício de estar sempre disposto a praticar o bem, a praticar o amor, né? Então você fazendo isso, você já tá bastante acima vibratoriamente, você já tá elevando bastante a sua vibração. Uma vez ou outra pode cair, claro, isso é normal, né? Na densidade que a gente vive, enfrentando os problemas que a gente tem no dia a dia. Mas se você for exercitando, se você for se cuidando nesse sentido, muitas coisas vão mudar na sua vida, porque você está vibrando diferente. Então vão chegar coisas para você que tenham o mesmo nível vibratório. Nível de amor, nível de paz, nível de carinho, nível de cooperação, nível de caridade, nível de, enfim, infinitas coisas boas aí que você for sentindo, isso vai voltar para você, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido proveitoso e desculpa, viu, de eu não lembrar o seu nome, minha querida, mas é que é muita mensagem e eu acabei me perdendo no meio delas. Mas é isso, tá? Sobre arrepios e calafrios, sempre que você sentir, deve estar relacionado com coisas densas. Então faz o que eu falei para você ter uma vivência boa, tá bom? Então é isso, meus queridos, um beijo no coração, até o próximo vídeo e namastê!